Se a questão é apenas uma avaliação técnica, eu fico muito espantado. Se você olha o que é a trajetória do ano, pode não ter os resultados que o Inter planejou, pode não ter o rendimento que o Inter planejou, mas ela chegou num ponto de ele falar, poxa, eu não consigo mais sustentar, e não somente também para criar o fato novo. Fala Nação Colorada. O Inter perdeu para o Juventude dentro de casa pela Copa do Brasil por 2-1. E ainda o 2-1 ficou barato, porque o Juventude ainda perdeu um pênalti. E Gilberto, atacante do Juventude, ainda perdeu um gol sem goleiro. E após essa terrível derrota dentro de casa, Kudê pediu a demissão e não é mais treinador do Colorado. Na minha opinião, parte dos jogadores não queriam mais o Kudê na frente do comando técnico do time. Para mim, isso tá muito claro. Não é possível um time cair tanto de produtividade de uma hora para outra, ainda mais tendo reforços ainda mais qualificados. Agora o Inter vai ao Alfredo Jaconi no sábado precisando vencer e para esse jogo, o técnico do Sub-20 irá assumir o comando técnico de forma interina para o jogo. A mídia do Centro falou sobre essa derrota do Inter para o Juventude e também sobre a demissão do Kudê. Se liga no que disseram por lá. Mas antes de tudo, confere se tu tá inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não estão inscritas. Então já te inscreve e deixa o like. Tá aí, então, o anúncio da saída de Eduardo Kudê do comando do Internacional. A gente tem os números do Kudê aqui no nosso super telão. Foram 65 jogos nessa segunda passagem do Kudê, pelo Inter. 32 vitórias, 16 empates e 17 derrotas, 57,4% de aproveitamento, 90 gols marcados, 60 gols sofridos. Para o que a gente projetava, e acho que a diretoria do Internacional também, para essa temporada, o ano tem sido ruim, Em que pese todos os problemas que os times gaúchos estão enfrentando, por causa das enchentes, a perda do Beira-Rio, do centro de treinamento, o Inter e o Grêmio tendo que treinar em outros lugares, jogar em outros estádios, é uma campanha bastante fraca para o investimento que o Inter fez e a melhora que conseguiu no seu elenco, Olha, assim, tem um aspecto que ele é melhor medido por quem está no dia a dia e verifica se existe alguma questão aparentemente inconciliável entre vestiário e treinador. Se a questão é apenas uma avaliação técnica, eu fico muito espantado. Se você olha o que é a trajetória do ano, pode não ter os resultados que o Inter planejou, pode não ter o rendimento que o Inter planejou, mas ela envolve uma tragédia no Rio Grande do Sul. Eu não estou dizendo que por causa da tragédia todo mundo tem que ganhar imunidade nos seus cargos e nos seus trabalhos e não ser avaliado, não é isso. Mas você tem uma tragédia, uma sucessão de lesões que fez o Inter, que se preparou para esse período de Copa América, pensando em ter um time e passou a ter outro, por perder também uma quantidade enorme de jogadores em paralelo aos que foram convocados e teve que fazer 1000 ajustes para jogar esse período, ajustes que eventualmente não deram certo, mas a posição no Campeonato Brasileiro não é ruim, considerando os jogos que o Inter tem a menos. Ele 3 jogos a menos do que alguns adversários. Exato, ele vencendo os jogos dele, ele se aproxima das primeiras posições. Enfim, com tudo isso, me parece surreal que continue estourando a corda no lado do treinador, considerando apenas uma avaliação técnica como observador externo. Se há algo internamente que mostra que não tem como recuperar a crença do grupo nesse trabalho, nesse treinador, se isso foi perdido, aí é uma outra questão que eu não tenho informação nem a capacidade aqui de avaliar. Me parece só que, em geral, os dirigentes se colocam da seguinte forma: a gente queria muito manter, a gente acredita na continuidade, mas chega um momento que fica insustentável. É como se o dirigente manifestasse a sua impotência diante de uma cultura nacional de que o lado mais frágil e o lado mais vulnerável é sempre do treinador. Eu acho que bate mais nisso, sim. Lógico que o Inter, ele conseguia ter controle, mas ele estava também se expondo, tomando muitos gols e de repente, fazendo menos gols, Isso era um questionamento que eles tinham lá entre eles. E foi se passando o tempo, esse tempo, por mais que não tinha rusga de jogador e coisa, mas chegou num ponto que parece que, sabe aquele negócio que parece que não conseguia transparecer uma melhora para esse tipo de situação. E você pega um jogo desse que é importante... O passe do Alan Patrick, Alex? Desculpa. Esse é um tipo de jogo, de jogo, de jogada, de jogador que ele tem que realmente fazer e pode fazer muito mais, mas o Enner estava fora. O Borré está fora ainda. O Alan Patrick ficou fora por lesão, concordo plenamente contigo. Mas o Inter vem realmente tomando mais gol do que se tinha, isso vinha incomodando eles, na verdade. Então você tinha o controle,
mas não matava seus jogos e ao mesmo tempo você sofria, você permitia. Esse jogo de hoje, o Juventude mostrou de novo e veio reafirmar a sua competência desse belo trabalho com o Roger, com o Paulo Paixão, que vem fazendo com esses jogadores. É um jogo consistente, é um jogo paciente, só que é um jogo objetivo. É um jogo que ele perdeu o pênalti, ainda teve chance logo em seguida de fazer gol. Então, é um time muito difícil de se enfrentar hoje. Então, tem disso também no futebol, nesses momentos. Então, o Juventude vive um melhor momento que o Inter. O Inter domina, tem maior tempo de posse de bola, mas nem sempre cria tantas oportunidades quanto o adversário e acaba acaba errando muito mais atrás e tendo algumas infelicidades. Acho que isso veio desgastando um pouco e chegou num ponto de ele falar, poxa, eu não consigo mais sustentar, e não somente também para criar o fato novo. Porque imagina, você pega um treinador do Sub-20, você vai para um jogo já que é o jogo agora, fim de semana. Sábado é a volta já da Copa do Brasil. E já no meio de semana tem Sul-Americana, então não é fácil, até para eles terem tomado essa decisão, mas é óbvio que deve ter chegado num ponto que eles não tinham como, esse desgaste, essa forma de você não conseguir ver mais, tirar caldo nenhum, assim, de conseguir ver algo, até para o próprio treinador, que pode ser que chegue em algum momento, ele não consegue ter lucidez para tomar decisões, para poder evoluir, e assim foi feita a decisão. A visão está viciada, né? É. Você vê os treinos todo dia e tem sempre a mesma imagem daquele determinado jogador e mesmo com a evolução dele, você não consegue perceber às vezes, né? É gurizada. A Copa do Brasil é mais um campeonato que vai ficando praticamente impossível para o Inter, e a eliminação para o Juventude, infelizmente, é o mais provável a acontecer. Além disso, no Brasileirão, o Flamengo disparou mesmo desfalcados pela Copa América. E aí, gurizada, quem vocês trariam para assumir o comando técnico no lugar do Kudê? Deixa nos comentários aqui abaixo.